Gente, eu sou a Milena, do comercial, e agora eu vou conversar com a técnica Manuela, para a gente ir tirando algumas dúvidas sobre EPI. Oi, pessoal, eu sou a Manuela, trabalho aqui no laboratório de EPIs, luvas e vestimentas do IBTEC, e vamos conversar um pouquinho então. Então tá, Manu, vamos começar com algumas perguntas, e que eu acho que seria bem importante para as pessoas que utilizam o EPI começarem a aprender bem no básico o que de fato o protege. E eu queria ver contigo, se eu usasse EPI, como que eu sei que o EPI que eu estou utilizando está realmente me protegendo? Sim, essa pergunta é essencial para que a gente possa entender o uso correto de um equipamento de segurança. Seja ele uma luva, uma vestimenta, um calçado, todos os tipos de EPI. Dentro do ambiente de trabalho e até do ambiente doméstico, a gente está sujeito a sofrer algum acidente. Esse acidente, ele pode ser com fogo, ele pode ser com produto químico, ele pode ser com algum objeto caindo sobre a nossa mão, sobre o nosso pé. E não é só necessário estar usando um EPI, mas também é necessário estar utilizando o EPI correto, para que eu não sofra nenhuma lesão ou algum dano à minha saúde. Então, para entender qual o EPI correto, mediante ao risco que eu estou correndo, é importante entender o meu ambiente, né? O que pode acontecer nesse ambiente? Pode cair um objeto, existe uma estufa, existe alguma fonte de chama, por exemplo. Então, eu preciso entender o risco do meu ambiente. No momento que eu entendo o risco do meu ambiente, eu preciso entender se o meu EPI, ele protege contra esses riscos. Então, para isso, existem normas internacionais que aqui no laboratório do IBTEC a gente utiliza elas para testar se o EPI ele vai estar aprovado ou não mediante a estes riscos. Então, no Brasil em especial, essa legislação ela é orientada por meio do CA. E como é importante, né, Manu, a gente saber que esse EPI está me protegendo tanto em casa quanto no trabalho mesmo. E, por exemplo, se eu sou uma dona de casa e estou utilizando um EPI, uma luva, e eu quero ver isso que tu me falou. Eu quero ver que essa luva vai estar me protegendo para dentro de casa. Onde que eu olho o número do CA no meu equipamento? Porque às vezes a gente compra, né? Fui ali, comprei e nem sei que tem um número ali que eu posso consultar. Então, como que eu posso começar assim do zero se eu não tenho nenhuma informação, mas estou te ouvindo falar que é importante? Tu acha que como que eu poderia fazer isso, assim? Iniciar a ter esse cuidado comigo mesmo? Sim. A primeira coisa, assim, o princípio de tudo que eu entendo que o usuário realmente precisa entender, né? Hoje isso acaba ficando muito para o técnico de segurança do trabalho, para o laboratório, mas na verdade é essencial a gente criar no Brasil um usuário inteligente que saiba entender o que é um CA, o que é um EPI. Então, assim, o CA, ele é um número, ele nada mais é do que um número sequencial. Cada EPI diferente vai ter um número diferente de CA. O que importa é que esse registro, esse número, ele é dado pelo Ministério da Economia do Brasil. Ou seja, é tudo regulamentado por leis. E esse CA, ele vai gerar um documento. Esse documento, ele é de acesso a todos. Então, eu consigo consultar o meu CA e no documento eu vou ter várias informações importantes. Por exemplo, eu consigo entender se ele é válido ou não, o que é muito importante, porque tem produtos muito antigos que já não estão mais atualizados. Quanto tempo é mesmo, Manu? É 5 anos hoje a validade de um EPI. Então, além da validade, para esse assunto aqui que a gente está comentando, que é, o meu EPI, ele é eficiente ou não é, no caso de um acidente, existe dentro do CA uma parte que se chama aprovado para. Então, ali eu vou ter a informação, ele é aprovado para proteção contra o fogo, por exemplo. Então, eu consigo perceber e associar
que se no meu ambiente de trabalho existe um risco de fogo, o meu EPI vai estar me protegendo. Então, o CA ele é importante para essa consulta, para que eu consiga comparar o meu ambiente com a proteção oferecida. Entre outras coisas que são fornecidas no CA, sobre características de produto, sobre as normas que foram testadas, mas isso já são coisas mais técnicas que o usuário final não precisa saber, né? Ele precisa entender que ele é aprovado para, né? Isso é o mais importante. Usando o equipamento certo no lugar certo, né? Porque não vai prejudicar ele, que ele não vai estar usando para uma coisa que não é devida, né? Porque ele não vai ter proteção. Lembrando que o acidente, ele sempre pode acontecer, né? Pode ser por negligência, pode ser simplesmente acidental, ele sempre pode acontecer. Então, o EPI, ele não vai evitar o acidente, mas ele vai evitar o dano ao usuário, né? Desde as nossas tarefas mais básicas em casa, né? Eu tô mexendo lá com o Alvex, né? Por exemplo, que a gente chama. Eu vou usar uma luva, porque esse Alvex, talvez, se entrar em contato com a minha mão, vai causar alguma alergia. Então, o meu produto que eu tenho lá em casa, se eu consultar o númerozinho que tem nele ali escrito CA, aí normalmente são 5 dígitos ou talvez 4, eu consulto esse número e eu consigo ver, e ele me protege contra isso. Então, é isso que a gente precisa entender, né? É muito importante criar essa consciência, né? Sim, e para todas as pessoas que utilizam, né? Tanto no trabalho quanto em casa. E começar a ser mais crítico também, né? E não só utilizar o que te dão, no caso, né? A gente falou, saber vezes, selecionar, né? Às vezes quem compra sabe, entende, né? Às vezes é o técnico de segurança do trabalho e tudo mais. Mas quem está utilizando não sabe se realmente aquilo está protegendo, né? Então, por exemplo, no ambiente industrial, dependendo a análise do ambiente, eu posso, por exemplo, receber 3 luvas diferentes. Eu vou receber, por exemplo, uma luva de couro, uma luva de tecido, uma luva de borracha. Só que quem vai precisar entender qual é a luva para utilizar em qual atividade é o usuário. Então, é muito importante que ele saiba qual é a finalidade do uso daquele EPI, né? Sim, para usar no momento certo, né? Durante o seu dia a dia, e trocando e utilizando da forma correta. E aí essas informações a gente consulta em sites, né? E tu pode nos falar qual é o site que tem essas informações? Sim, existem vários sites, né? Existem plataformas que são privadas e existe também o site que é diretamente o do Ministério da Economia. Esse é o caep.mte.gov.br. Então, nesse site, você pode digitar o número do CA e abre ali todas as informações, né? Abre, como eu comentei, as aprovações, abre até o laboratório que foi testado, abre, por exemplo, os tamanhos do produto. Então, ali tu conhece, é uma identidade do produto. Então, é justamente essa consulta que faz com que o usuário possa entender e fazer essa comparação que a gente comentou antes, se ele está utilizando ou não o EPI adequado para a atividade que ele vai estar desempenhando. Como foi legal, né, a gente falar sobre isso, Manu, e aprender um pouco mais e falar para todos que estão vendo esse vídeo a importância de entender onde fica o número do CA, como constar e como é importante para a própria pessoa que utiliza saber se está usando o equipamento de segurança certo, no local certo e para o trabalho que ele está fazendo corretamente, né? Então, a gente, como IBTEC, se coloca à disposição. Para qualquer dúvida, a gente está aí para responder e para auxiliar quem estiver ouvindo esse vídeo, vendo, e se tiver mais algum questionamento, nós estamos aí. Nós aqui do laboratório também ficamos sempre à disposição, porque nosso trabalho vai muito além de realizar os testes, mas também de criar um público consciente, de tentar evitar o máximo possível que o nosso usuário não esteja seguro. Sim, o nosso trabalho é levar segurança. Então, a segurança ela vem através da informação também. E nós nos colocamos à disposição. Tá bom? Obrigada. E para finalizar, pessoal,
a gente pede que vocês que assistiram esse vídeo sigam o nosso canal do YouTube e curtam esse vídeo aqui que a gente fez para vocês. E nos sigam nas redes sociais, @IBTEC Brasil. É isso aí. Tchau! Tchau!